medicina fetal. Eu não vou mentir para vocês, nos bastidores eu conversei com o doutor que está aqui, perguntei para ele, doutor, mas o que é a medicina fetal? Ela começa desde quando a mulher descobre que está grávida com o seu primeiro ultrassom. Você sabia? É. E aí, essa é uma especialidade médica, então, que concentra de tudo o diagnóstico e tratamento de condições médicas que afetam o feto durante toda a gravidez. Você aí gravidinha ou conhece alguém que está grávida? Então liga a TV, se conecta no nosso YouTube, porque o doutor Leandro Valim está aqui e já vai falar com a gente. Doutor, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Doutor, pode sentar aqui, fica à vontade. E aí, doutor, eu já quero começar, porque da mesma forma que eu perguntei para o senhor nos bastidores com relação à saúde fetal, né, a medicina fetal, eu tenho certeza que muitas pessoas também em casa têm dúvida. Então, como o senhor explicou para mim, ela começa no primeiro ultrassom. Pois é, Kelly, você resumiu mais ou menos a minha especialidade, resumiu muito bem. A medicina fetal, na verdade, é uma área de atuação dentro da obstetrícia que ela visa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de eventuais situações que podem colocar em risco o desenvolvimento de uma gestação saudável e, consequentemente, colocar em risco a saúde da mamãe e do bebê. E o instrumento de trabalho de um médico fetal é basicamente a ultrassonografia. Então começa no ultrassom, bem no início. Na verdade, já tinha que começar antes da mamãe engravidar, para a gente já tentar buscar algumas situações que pudessem colocar em risco a gravidez dela ou a formação do seu bebê, como por exemplo, às vezes a mamãe tem algum problema de saúde que ela usa um medicamento continuamente. Só que às vezes esse medicamento, ele é deletério para o bebê, ele causa problema no desenvolvimento do bebê. Então o ideal é nós prepararmos essa gestante antes dela engravidar, trocar a medicação, buscar uma medicação mais segura para que ela possa ter a sua gestação nas melhores condições possíveis. Agora, doutor, eu tô que dei uma risadinha de ladinho, porque é claro que muitas pessoas, muitas mulheres se planejam para ficar grávida. Com certeza. Mas tem uns que vêm de surpresa, doutor. A maioria, inclusive é o jeito mais fácil de engravidar. Não é mais fácil? Com e certeza. aí, doutor, descobrir quais são os exames que as mães têm que fazer durante aí, os 3 primeiros meses são os mais delicados para a neném e para a mãezinha? Os 3 primeiros meses são os que, assim, em relação à realização dos exames, são os exames, um dos mais importantes que nós temos na gestação. O primeiro ultrassom, ele é fundamental, aquele que quando a mamãe descobre que está grávida, ao redor da 6ª, 7ª semana, naquele ultrassom a gente vai conseguir ver se essa gravidez está se desenvolvendo dentro do útero, se é uma gestação única, se é uma gestação múltipla, ou seja, se são gêmeos, se é um bebê só, se esse bebê está vivo e também para que nós possamos datar a idade gestacional, dizer com precisão com quantas semanas essa mamãe está grávida. Nessa mesma época, um pouquinho mais para frente, a gente tem hoje em dia um exame que ele é extremamente importante, que ele chama ultrassom morfológico de primeiro trimestre. Nesse ultrassom, a gente já vai poder ter uma avaliação global de como que está a formação do bebê e a gente vai buscar em alguns parâmetros, principalmente se esse bebê tem riscos de ter alguma síndrome, a gente já consegue ver síndromes cromossômicas, fazer o diagnóstico precoce, como por exemplo a síndrome de Down. E a gente também já consegue fazer nessa mesma época, que é ao redor da 12ª semana, um rastreio para pré-eclâmpsia, ou seja, a gente consegue separar dentre todas as mamães aquelas que têm um risco maior para desenvolver pré-eclâmpsia daquelas que têm um risco menor. E quando a gente detecta que elas têm um risco maior, a gente já consegue instituir medidas terapêuticas que visam diminuir o risco disso acontecer ou caso a pré-eclâmpsia venha a acontecer, que ela aconteça mais tardiamente ou de maneira mais branda. Doutor, mas o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é um nome que a gente normalmente usa tecnicamente para dizer a pressão alta na gravidez. Aqueles casos em que a pressão da mamãe começa a subir muito na gravidez e coloca em risco, às vezes, a vida da mamãe e do bebê. E para fazer, por exemplo, se a criança, igual a gente hoje, daqui a pouquinho nós vamos falar com a Jaque, a filhinha dela nasceu de 29 semanas. Aí o doutor falou para mim que tem um exame também que consegue ver se a criança vai nascer mais cedo, é isso? Olha, a medicina fetal ela tem evoluído muito nos últimos anos. E uma tendência nossa é tentar descobrir aqueles casos em que a mulher tem uma chance maior de parto prematuro. A gente tem uma medida
uma avaliação que é a medida do colo do útero ao redor da 20ª semana de gestação, que a gente consegue, pelo tamanho do colo do útero, dizer essa mamãe tem uma chance maior de ter um trabalho de parto prematuro, ou essa mamãe tem uma chance menor. E o mais fantástico nisso é que a gente já pode também instituir terapias que diminuam o risco dela ter um parto prematuro. Olha só. Porque o que aconteceu com a Jaque, né? Jaque. Foi assim, ainda bem que está tudo bem, correu tudo bem, mas a gente sabe que um bebê com 29 semanas é extremamente prematuro e a gente sabe os riscos da prematuridade. E, doutor, a gente sabe também que quando a mãezinha tem diabetes, a criança também tem que ter, a mãe e a criança tem que ter alguns cuidados. Com relação a hipotiroidismo, também tem algum cuidado específico? O hipotiroidismo, assim como o diabetes ou os outros transtornos metabólicos, a gente tem que pensar que para a gravidez ter um sucesso, a gente tem um binômio ali que a gente chama, ou seja, a gente tem duas vidas que estão trabalhando juntas. Então, a gente precisa que esteja tudo equilibrado. Tireoide, diabetes, os exames de sangue, a gente precisa estar tudo equilibrado entre a mamãe e o bebê para evitar maiores complicações. Agora, gente, a gente sabe, eu sei. O doutor é pai? Sou pai de 3. De 3? De 3. E como que foi aí ouvir a primeira vez o barulhinho do coração do seu bebê? É um som inexplicável, né? Eu acho que é um momento único na vida de qualquer pai, né? E de qualquer mãe, né? Para nós, eu vou ser bem sincero, para o papai, ouvir o coraçãozinho do bebê é uma emoção muito grande. Ver a barriga da esposa crescer é uma emoção muito grande. Mas para a gente é diferente. Para a gente só cai mesmo a ficha assim que o bebê nasce. Olha o que você pega no corpo. Para a mamãe é diferente. Ela convive com aquela vida dentro dela. Ela sente a movimentação. Ela sente a mudança no corpo dela, né? E é incrível que a gente já ama e já traça planos para aquela criança, mesmo sem saber o sexo que a criança... Né? Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu sei que o doutor aqui se emocionou ao falar do coraçãozinho do filho dele, que está com 3 filhos hoje, mas eu sei que você também em casa a gente tem 2 atendimentos hoje. Nós temos o particular, que dá todo o respaldo, mas a gente tem o SUS. Então, hoje nós temos algumas mãezinhas aí que, a maioria delas tem que fazer o tratamento pelo SUS. E às vezes não tem toda essa tecnologia, esse aparato. Para essa mãezinha, para ela ouvir o coraçãozinho e para ela ficar tudo bem, o que ela tem que falar com o médico do SUS, o que ela pode fazer, porque a gente sabe que ela não vai ter todo o aparato, doutor. Na verdade, a maioria dos exames estão disponíveis pelo SUS. O problema é que a gente sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem realizar esses exames por conta das limitações que a gente tem na estrutura do SUS e que não cabe aqui a gente hoje. Mas assim, converse com o seu médico. Assim que descobrir que está grávida, procure já o atendimento pré-natal o mais precoce possível. E os médicos, eles têm solicitado os exames da maneira adequada, na época correta. O problema, às vezes, é conseguir realizar esse exame. Pela demora. Porque demora. Às vezes passa da época, tem exames que são... que a gente tem uma determinada época específica. Certa. Por exemplo, a translucência nucal, que é esse morfológico de primeiro trimestre, é entre 11 e 14 semanas. Se a mamãe chega pra gente com 15, 16, às vezes já passou a época. Já não dá, né? Infelizmente. Agora, a coisa mais gostosa do mundo, né, gente? Vamos falar a verdade. É você, então, ver o coração do seu bebê, sabendo que tá bem. E aí, saber que a gente tem um respaldo desse é muito bom, né, doutor? É muito bom. Eu acho que a ciência, a medicina, cada dia mais, ela nos traz maiores informações que nos permitem ajudar as pessoas, oferecer para as mamães tudo aquilo que há de melhor para garantir uma gestação saudável, até porque não é fácil, né, Kelly, a gente ter uma notícia ruim durante uma gestação, ninguém está preparado para isso e muitas vezes sou eu quem sou o portador dessa notícia. Nossa. Infelizmente, mas a gente tem que sempre amparar e estar do lado da paciente, né, para ajudá-la a superar esses percalços que podem surgir da melhor maneira possível. E surge, né? Não são poucos. Surge. Porque querendo ou não, infelizmente eu também já tive 2 amigas que perderam os bebês aí com 7, 8 meses. Então. E essa é uma situação trágica, né? Porque tá tudo pronto, tem quartinho pronto, tem, assim, todos os sonhos já estão construídos e de repente você chega em casa, vem do hospital, tá tudo aquilo pronto e sem
o nosso principal objetivo, que é um bebê, saudável. É. Doutor, eu vou pedir pro pessoal abrir na tela ali. Ó, a Tati dando boa tarde pra gente, a Nica, a Tainara, o doutor Leandro, incrível. Nossa. Tainara, o melhor médico em medicina fetal de toda a região. Que bom. Olha só, a Arogai, né, Encantos Planos de Pano, 34 semanas, excelente médico. Amanda Ribeiro também, doutor Leandro, melhor médico, medicina fetal, excelente. Oh, que bom. E é com todas essas mensagens que eu quero agradecer ao senhor pela visita. Você. Agradecer mesmo. E assim, eu acho que a gente falou de uma forma muito bacana, que as mãezinhas, né, entenderam em casa, colocando também o doutor como pai. Né? Porque o senhor aí cuida de tanto bebezinho, mas teve 3 bebezinhos ali que o senhor cuidou e cuida até hoje, acredito. E foi emocionante, né? Com certeza. E dá um feliz Dia dos Pais pro senhor também, né? Obrigado, obrigado. É esse final de semana, o Dia dos Pais, né? Tá Obrigado, bom? Kelly. Doutor, brigadão. Pode Obrigado ficar aqui, você. porque agora eu tenho um recado, sabe?